Alô galera, arroba 1x1 com da Silva para mais um vídeo aí, vamos pra cima. Pessoal, eu tive meio parado aí com uns probleminhas técnicos, mas estamos de volta, estamos junto e bora aí pro vídeo. Pessoal, vamos falar aí de um assunto muito chato, um assunto que me deixa muito triste, que é preconceito, né? Todas as formas de preconceito possível. E a pior delas, para mim, talvez uma das piores, seja o racismo, né? E nos dias de hoje não dá para aceitar, né, que tantas pessoas passem por isso e que pessoas, que há seres humanos, né, se é que pode se chamar assim, que cometam tantos atos de racismo contra outra pessoa, contra o outro ser humano. Eu fico muito triste e não dá para entender o que passa dentro de uma pessoa que cometa um ato de racismo. É inadmissível pensar que há esse tipo de ser humano e que como que essa pessoa possa viver, dormir tranquilamente, cuidar de sua família, de seus filhos, né, cometendo um ato tão repugnante, tão horrível contra outra pessoa, contra outro ser humano. Haja visto que todos somos iguais, né? Sem distinção de cor, de classe social, tá? Vamos acabar todos da mesma maneira, da mesma forma, talvez o buraco que alguns vão, né, esse tipo de pessoa seja até mais escuro. Enfim, mas assim, eu repugno muito esse tipo de ato, eu acho muito horrível e não dá para entender como que, vamos, os políticos e as pessoas que trabalham com leis e como que não tomaram ainda providência, né, uma providência mais enérgica com relação a isso, com relação ao ato de racismo, né? Eu acho que deveriam ver leis mais enérgicas e serem cumpridas à risca contra esse tipo de pessoa, contra esse tipo de ato, né, o ato de racismo. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu não aguento, é difícil você ficar vendo essas coisas acontecerem nos dias de hoje e ninguém fazer nada, e ninguém falar nada. Eu estou falando muito por conta do que vem acontecendo com esse garoto Vinícius Júnior, né? Um garoto bacana, eu tenho acompanhado a carreira dele desde o Flamengo, e pelo que eu conheço, pelo que eu tenho visto dele, não conheço pessoalmente, mas pelo que eu tenho visto, se trata de um garoto excepcional, de um garoto educado, de um garoto que trabalha incessantemente ali para subir. E eu fico estarrecido de ver como que o governo da Espanha, o próprio presidente do Real Madrid não se pronuncia com relação a isso. Então eu fico pensando o que passa na cabeça dessas pessoas se o próprio presidente, se o próprio grupo do Real Madrid não abraça o garoto, não protege, ele não blinda esse jogador e não saia em defesa dele. É difícil, né, que outros façam isso, né? E outra coisa, eu acompanho muito o Barcelona. Eu sou muito fã do Barcelona, do futebol que o Barcelona joga, de seus atletas. Mas é ridículo um torcedor do Barcelona ir a campo para criticar, vaiar, cometer atos racistas contra qualquer outro atleta, seja do clube adversário ou do seu, e não para torcer para o seu clube, para vibrar com a glória, para torcer quando o clube está mal. E eu acho que você deveria se atentar para o que o seu clube está passando no momento, que o Barcelona começa a viver uma nova crise. Está aparecendo aí nova crise dentro do Barcelona. Então acho que o torcedor tem que se atentar ao seu clube e torcer da melhor maneira possível. E
não ficar cometendo atos racistas contra qualquer pessoa que seja, não é só um atleta, mas qualquer outro ser humano, tá? E isso aí é repugnante, não dá para aceitar. Eu acho que deveriam se tomar aí alguma atitude, né, na Espanha, os políticos, o presidente, quem quer que seja, tomar as medidas cabíveis aí com relação a isso, contra esse ato de racismo que vem acontecendo, né? E o que acontece? Acho que as federações também, a FIFA deveria se pronunciar, se envolver, porque não dá para ficar aceitando isso mais, não dá para aceitar no futebol, em qualquer parte, qualquer esporte ou qualquer segmento de nossas vidas, aceitar esse tipo de comportamento aí do ser humano. É muito baixo. A FIFA, as federações e os clubes, a entidade é muito grande, né? A entidade do futebol, são os clubes, são grandes. A FIFA, que promove os torneios, os campeonatos, as federações, mas o produto maior, o produto final de tudo isso ainda assim é o jogador, é o atleta, é o trabalhador, é ele que dá o brilho, é ele que faz com que tudo isso aconteça, porque se não houver jogador, se não houver o atleta, não há o clube e consequentemente não há as federações. Tá certo? Então acho que deveria ter mais respeito com os atletas, respeitar o jogador, punir esses atos de agressões físicas, agressões moral, sabe? Agressões que atentam contra o atleta, contra a pessoa, não só o atleta, mas o ser humano, o trabalhador. Então eu acho que tanto o Real Madrid ou todos os outros clubes, não só Real Madrid, aqui no Brasil também acontece muito isso, a gente vê isso, principalmente no Sul, tá? Eu acho que as equipes deveriam começar a trabalhar isso, a tentar melhorar junto com as federações, formas melhores de punir essas pessoas, porque na maioria das vezes o clube é que sai punido, o clube é punido por esses atos e não a pessoa. Eu acho que tem que começar a mudar esse pensamento aí e vocês têm que ter a certeza que sem o jogador, sem o atleta, ele não estando bem, o clube vai sofrer muito com isso. Tá bom, galera? Fica aí esse desabafo, né? E que a gente possa mudar isso aí. Valeu, galera? Tamo junto. @1x1 com da Silva. Vamos pra cima sempre. Tamo junto, galera. Abraço.